Fala, gente, bom dia. Eu sou o Werther Kronig, de Vila Velha, no Espírito Santo, e esse é o canal do Randoneiros Capixabas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a modalidade Audax Randonneur, nesse nosso primeiro vídeo do canal. Falou? Então acompanha aí. Hoje eu vou tirar o dia para pedalar com a minha irmã, a Cris Kronig, lá do canal Palavra da Nutricionista, do perfil. E ao longo do pedal aí vamos conversar um pouquinho sobre essa modalidade, tudo bem? Grande abraço, gira a vinheta e a gente se encontra aí daqui a pouquinho. Porta e entra. Aí, entra aí. Esse pontilhão é lindo. Bom, estamos aqui no começo da estrada de Baía Nova, aqui em Viana. Já rodamos uns 30 km. Fala oi, Cris. Oi, sucesso. Oi, Cris. Oi. Primeira vez pedalando aqui, né? Sim, primeira. Então, nesse vídeo aqui, é o primeiro vídeo do canal também, do Randoneiros Capixabas. A ideia nele é apresentar um pouco da modalidade para vocês, com algumas dicas e curiosidades a respeito da modalidade. A primeira delas podia ser o seguinte: o que significa Audax Randonneur? São duas palavras distintas, mas que aqui no Brasil tem o mesmo significado, que é o ciclismo de longa distância. O Audax, ele vem do termo audacioso, nome dado a ciclistas da Itália, lá no comecinho do século XIX, não, finalzinho do século XIX, não, começo do século XX, que percorriam grandes distâncias. E a esses ciclistas percorriam grandes distâncias sem nenhum tipo de auxílio. A esses ciclistas eram dados o apelido de audaciosos. Um randonneur é um termo francês para caminhante, viajante, aquela pessoa autônoma que sai de um local e vai para o outro por meios próprios. Seria o cara que faz um trekking, um hiking, que faz o bikepacking. Fala aí, bom dia. Bom? E... Oba! Tranquilo. Então também tem bastante a ver com a nossa modalidade, que é o ciclismo de longa distância de maneira autônoma. Aqui no Brasil, esses dois termos acabam se fundindo, ilustrando aí a nossa modalidade, Audax Randonneur. Uma outra coisa é que esse nosso Audax não tem nada a ver nem com o time de futebol e nem com a marca de bicicleta. Tudo bem? Então, Audax Randonneur aqui no Brasil são sinônimos, embora a origem das palavras seja completamente diferente, como vocês puderam ver. Então é isso, daqui a pouco eu volto com mais uma outra dica ou curiosidade. Olha os búfalos ali. Nossa, que água podre, ó. Tá vermelha. Bom, outra curiosidade é que, apesar da gente falar de prova de ciclismo, são provas, mas não é um ciclismo competitivo, não tem pódio, não tem colocação. Sabia disso, Cris? Sabia, né? Você já sabia tudo, eu contei pra Cris. O desafio é pessoal, então não tem pódio. Quem chega em primeiro, quem chega em último é a mesma coisa. O que a gente tem que fazer é obedecer os limites de tempo das provas. No Audax a gente começa com provas de 200 km, que a gente tem 13 horas e 30 para completar.
depois vai para 200, 20 horas, 300, 27 horas e... Não, então vamos lá. Vou voltar de novo, hein? 200 km são 13 horas e 30, 300 km são 20, 400 km 27 e 600 km 40 horas. Caramba, 600 km? É, 600 km. São os BRMs. Brevet Randonneur Mundial. Eu não sei falar pra vocês. Quem faz essa série completa no mesmo ano calendário recebe distinção de Super Randonneur. Que é isso aqui, ó, que eu tenho tanto orgulho aqui, ó. Isso aqui é um pedaço da medalha de Super Randonneur que eu recebi em 2015, quando eu comecei com a modalidade. Mas voltando, é uma prova de regularidade, a gente tem que obedecer o tempo máximo, e ao longo das provas, né, ao longo dos percursos, a gente tem os PCs, que são os postos de controle. Esses PCs são locais físicos ou virtuais ao longo da rota, e que o atleta passa, a gente passa e recebe um carimbo no passaporte. Isso comprova a nossa passagem. E por que tem que obedecer o limite de tempo? Porque eles têm horário de abertura e fechamento. Se você pedalar devagar demais, chegou no PC, ele está fechado. Se você não carimbar um PC no passaporte, você está automaticamente desclassificado. E se você... Nós vamos virar à direita, Cris. E se você pedalar rápido demais, você vai chegar no PC, ele vai estar fechado. E aí você tem que esperar o tempo de abrir o PC para carimbar o passaporte, então você se desgasta à toa. Então por isso que eu comentei que é uma prova de regularidade. É óbvio que existem competições entre os colegas, entre os amigos, quem vai chegar primeiro, quem vai terminar em menos tempo, mas esse não é o objetivo principal de um Audax, de uma prova dessa. O objetivo principal é você ter autossuficiência física, mental e mecânica. Porque nessas provas, eu esqueci de falar, a gente não pode ter suporte externo. Não existe carro de apoio. Então a gente tem que saber trocar um pneu, tem que saber consertar, olha a Cris ali, consertar uma peça da bike quebrada, tem que conhecer muito bem o corpo para poder entender os seus limites, para você saber quanto tempo você vai conseguir manter naquele ritmo, se não é melhor reduzir, se você está atrasado para um PC, se você vai esticar, o quanto você vai esticar. E emocional, porque chega uma hora que tudo dói, meu brother. Tudo dói, tudo dói. Assadura, dor no pé, dor na mão, dormência, dor de cabeça. E desistir é muito fácil. Você abandona a prova. E aí você tem que dar um jeito de voltar, óbvio, né? As organizações não são responsáveis por resgate. Algumas oferecem, mas a maioria não. Então, o preparo mental, ele tem que ser muito forte. Falou? Então é isso, continuamos aqui na estrada de Bahia Nova. Daqui a pouco eu volto com mais uma dica e curiosidade. A Cris comentou mais cedo na questão de autossuficiência. O que você falou que você perguntou mesmo? Se a gente quiser parar, como é que faz para o resgate? Se não é problema na bike, você tiver que abandonar a prova, liga para coordenação, diz que você cancelou e arruma um jeito de voltar. Porque, como eu comentei, a organização não tem obrigatoriedade de ter resgate. Uma outra coisa interessante é que, com relação ao apoio, você pode ter um carro de apoio, mas ele só pode te dar auxílio dentro do PC. Deixa passar o carro. Entre os PCs, é proibido que você seja acompanhado por algum carro de apoio. Até para tirar foto, não pode. Porque, como eu comentei, é uma prova de autossuficiência. A gente só pode ter auxílio de participantes da prova. Então, você tem um companheiro teu
Ele pode te dar água, pode te dar auxílio mecânico, pode te dar comida. A gente pode parar em estabelecimento, em boteco, ao longo do caminho. Mas, por exemplo, o pneu furou, falta 3 km para chegar na cidade mais próxima. E você subiu num carro, e te deu uma carona, e você chegou na cidade para ir para a oficina, você está desclassificado. Porque uma das regras primordiais do Audax é a autossuficiência, e você tem que fazer a prova em veículo de tração humana. Então é bicicleta, patinete, patins, qualquer jeito. Não pode bicicleta elétrica, não pode bicicleta motorizada, nem outro tipo. Nada que não seja movido a feijão com arroz. Falou? Até daqui a pouco. Bom, mais uma curiosidadezinha é o seguinte. Aqui no Brasil, nós somos em 34 clubes organizadores. Nós somos todos filiados ou estamos sob a tutela do Randonneur Brasil, que é a entidade máxima aqui no Brasil, que homologa as nossas provas. Então a gente responde diretamente ao Randonneur Brasil. Aqui no Brasil, acho que a modalidade deve ter uns 20 anos, eu não lembro. Vou fazer uma entrevista mais uns dias aí pra frente com o presidente do Randonneur Brasil, Trevisan, para poder contar um pouquinho mais sobre como surgiu a modalidade aqui. Então, essa curiosidade eu vou deixar para esse vídeo. Mas passou. Os clubes, os países, os diferentes países respondem ao Audax Club Parisien, a ACP, que é a entidade máxima mundial, que delimita as regras, que homologa os países, que seria a entidade máxima da modalidade. A ACP surgiu há quase 100 anos. E uma coisa que ela promove, que seria o santo grau do ciclismo de longa distância da nossa modalidade, é o Paris-Brest-Paris. É uma prova de 1.200 km. É um LRM, Le Randonneur Mundial. As provas acima de 1.000 km são LRMs, até 1.000 são BRMs. Então, o Paris-Brest-Paris é uma prova que acontece a cada 4 anos e reúne super randonneurs do mundo inteiro. Então, para você participar dessa prova, você tem que ser um super randonneur. Por conta disso, o acesso a ela é muito difícil. A seleção é muito concorrida. Abrem-se algumas poucas milhares de vagas para o mundo inteiro. Nem todo mundo consegue participar. Então, além de ser super randonneur, você tem que fazer... Bom dia! Você tem que fazer a série completa no ano antes, no mesmo ano calendário. Essa prova ela acontece em agosto, a cada 4 anos. Então, para participar, a gente tem que fazer a série completa de outubro do ano anterior até junho, mais ou menos, do ano da prova. Dia. Só que eu já sou super randonneur. E se quiser fazer prova, eu tenho que fazer tudo de novo. Correto? Então, a peneira, ela é bem fina. Então é isso. Vai começar uma descida agora. Eu vou parar de falar por conta do vento. Daqui a pouco eu volto com mais alguma. Dá uma paradinha aqui no serviço de atendimento ao usuário. Vamos mandando para ali, Cris. Aqui da Eco 101. No banheiro, tomar água. Ficar um pouquinho no ar-condicionado. Antigamente tinha café ali, hoje não tem mais não.
Mas seguinte, outra coisa que eu quero comentar com vocês. Assim, teve um brother que apareceu nas filmagens aí, um mostrão, Felipe. Ele é randoneiro, fez o primeiro BRM dele com a gente. Foi a Rota dos Morangos, em fevereiro de 2019. E já está inscrito aí para fazer o próximo. Então ele apareceu em alguma das filmagens aí. A outra coisa que eu quero falar é com relação a isso aqui, ó, o colete. Lembra que eu comentei que a modalidade ela é regulamentada pela ACP. E uma das regras é justamente essa, que o randoneiro ele é obrigado a portar um colete durante toda a prova, a qualquer hora do dia ou da noite. Colete com tiras refletivas. Então, muito provavelmente, se vocês estiverem andando por aí e ver um ciclista com colete, é capaz dele ser um randoneiro, porque já está acostumado a usar e por questão de segurança também nos pedais, na estrada. A nossa visibilidade aumenta bastante, isso é muito bom, não só para as provas. Uma dica que eu daria é o seguinte: se você vai começar a fazer agora, já treina com o colete. Porque se você deixar para usar o colete no dia da prova, você pode sentir algum desconforto de temperatura, de textura, de peso. Então já acostuma teu corpo com o colete, tá? Serve qualquer um. O pessoal usa muito colete de EPI. Equipamento de proteção individual, custa baratinho, R$20, R$25, aí dependendo do que você quer. Existem vários modelos, mas eu pessoalmente eu acabei trazendo um de fora, que ele é essa faixinha aqui, ó, do lado de baixo. Tem ajuste na frente, ajuste do lado, é refletivo em todas as situações. Então beleza? Colete é um item obrigatório e vocês sabem o porquê disso. Falou? Agora a gente vai pegar mais uns 10 km por um percurso misto de estrada de chão, terra batida, pedra, asfalto. Vamos sair na Rodossol e aí a gente já começa a ir para casa. Bora, Cris? Tá acabando. Até daqui a pouco. Mas fala. O que você tem para falar de comida para a galera que pedala a longa distância? Neste momento, depois de 5 horas e tanto, a gente quer mastigar. Ó, mais alto. E comer coisa salgada. Porque só ficar na base do doce, mariola e isotônico não rola. Então agora é hora de matar a fome para dar um gásinho. E o prazer aqui, né? Que não faz bem nenhum, mas dá um prazerzinho bom. Perdi um anunciante, né? A Coca-Cola nunca vai anunciar aqui nesse canal. Uma coisa que a gente fala muito no randoneiro é que você já deve saber, né? Que a gente tem que beber sem sentir sede e comer sem sentir fome. Porque quando essa sensação chega, já é tarde demais. Seu corpo, né, já começou a entrar em algum tipo de debilitação, né? Como é que fala? Lembra do cacau? Carência. Depressão. Aqui nós paramos na Doce Minas, ó. Tô comendo carboidrato, proteína, né, que é o pão. Muito sódio. É o pão, o queijo e a linguiça. Muito sódio do sal da linguiça e da coca. Uma coisa que eu faço, tá? É misturar as duas aqui, ó. Que aí eu pego o açúcar de uma e o sódio da outra. E a bebida gelada, né? O que o Cristiano falou, o prazer de você, sei lá, de você se sentir bem. Então, dependendo da prova, se ela tiver almoço, para e almoça. Tem provas que não tem almoço, é só snack. Amendoim, paçoca, essas coisas. A prova inteira. Vai chegar uma hora que a gente sente falta de mastigar mesmo. Então você para no boteco, na beira da estrada, bota o pé pra cima, descansa, gasta uns 20 minutinhos. Você vai ver que seu rendimento vai aumentar. Bom, é isso. Já estamos com uns 100 km hoje, 105. 105, vamos andar mais uns 15, 20. Aí o pedal de hoje termina. Mas a gente volta a se falar mais pra frente ainda, daqui a pouquinho. Gente, então é isso. Acabei de chegar aqui, 126 km até agora. Vou pra casa da sogra, pra comer um almoço lá, tomar uma cerveja gelada dela. Regiane, um beijo pra você.
Cristiane já ficou. E é isso. Uma coisa que eu não comentei com vocês, uma dica ou uma curiosidade, e eu achei importante compartilhar. O Audax Randonneur, acima de tudo, além de ser um desafio físico, mental e tal, isso aqui que eu já falei, ele deve ser uma prova divertida. A gente vai lá para fazer amigos, a gente vai lá para conhecer lugares, conhecer pessoas. Quem vai com o espírito de chegar logo, acaba não experimentando a prova na sua magnitude, porque as histórias que a gente conta no final de um BRM é o que a gente tem de lembrança, é o que a gente tem que marca a nossa vida, que marca a nossa experiência. Então por isso que eu comento sempre, né? A gente tem que desenvolver o tal do espírito randonneur. Com o tempo, a gente começa a sentir falta das amizades, do desafio, dos lugares, das pessoas. Uma vez que a gente é mordido pelo bichinho do Audax, a gente sempre fica querendo cada vez mais. E uma coisa muito bonita e muito gratificante é a fraternidade, é a irmandade que essa modalidade traz pra gente. Quando a gente começa a ter experiência, começa a participar de muitas provas, é o que eu já comentei, a gente tem história para contar. E é muito interessante, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, se eu for num clube do Goiás, se eu for em Minas, se eu for em Florianópolis, se eu for, sei lá, para qualquer clube brasileiro, a gente sempre vai encontrar alguma pessoa, com alguma pessoa que a gente já pedalou, ou o amigo do amigo de alguém. E aí as memórias, aquelas memórias do perrengue, as memórias da diversão, as memórias das dificuldades, sempre vêm à tona. Então, enfim, eu convido vocês que estão assistindo para no dia 16 de fevereiro virem participar aqui do primeiro BRM 200 da temporada 2020 do Randoneiros Capixabas. Esse ano, pela primeira vez no clube, é o nosso 2º ano, será o nosso 2º ano, a gente vai oferecer a série completa, 200, 300, 400 e 600 quilômetros, com 2 provas de 200 extra, uma prova de 200 noturno e uma prova de 200 mista, gravel e BTT, bicicleta de todo terreno ou mountain bike. Eu convido vocês a entrarem na nossa página, no randoneiroscapixabas.com.br. Lá tem todos os detalhes das provas, das programações, as inscrições, mais dicas. E é isso, esse é o primeiro vídeo do canal. Eu vou ver se eu consigo lançar vídeos a cada 15 dias pelo menos, sempre voltado a isso, para a promoção da modalidade, para que vocês possam conhecer o clube, dicas de ciclismo de longa distância. E se você gostou, eu peço encarecidamente, né, a tua divulgação, seu compartilhamento é muito importante. Porque eu quero ver se em 2023 eu vou lá para o Brest-Paris, né? E a gente precisa de grana para isso. Eu precisarei de grana para isso. Vou precisar de reconhecimento, vou precisar de patrocínio. E sem dúvida alguma, a divulgação do canal pode contribuir com isso de alguma maneira. Então é isso, eu agradeço a tua presença aqui, agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Por favor, curte e compartilha. Um grande abraço. Ale!